Olá, serei seu professor nesta videoaula de Processos de Gestão de Projetos. Tema desta aula, processos. Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos, de uma maneira um pouco mais explicada, tentar mostrar para vocês como que funciona um processo de um projeto. Quando a gente fala de um processo de um projeto, significa todos os projetos eles possuem começo, meio e fim, só que eles precisam seguir uma ordem. A primeira ali se chama iniciação. Iniciação, a gente fala, é o nascimento do projeto, é a concepção do projeto. É a partir dali onde nós vamos dar um start no projeto. Nessa parte, é uma parte mais de conversa, é uma parte onde nós vamos colocar as propostas, é uma parte onde nós vamos viabilizar, vamos tentar chamar algumas pessoas, conversar e falar assim, bom, vamos iniciar o nosso projeto, o que é preciso para isso? E começar a colocar alguns itens, alguns objetivos, algumas metas. Então pense você, diversas coisas que a gente faz na nossa vida, no dia a dia, faz parte de um processo, e a gente precisa gerir isso. Vamos colocar algo bem simples, por exemplo, o nosso dia a dia. Digamos que o nosso dia é um projeto. Eu posso dizer isso? Posso. O nosso dia começa quando acordamos, termina quando a gente vai dormir, tudo bem? Então ele tem um começo e um fim. Dentro desse dia, eu tenho a iniciação, que é quando eu acordo, e aí eu vou fazer todo um processo durante o dia, e no final do dia é o final daquilo que a gente chama do nosso projeto do dia. Dentro daquilo, precisa ter tudo o que eu preciso para cumprir o dia, tanto financeiramente, quanto em questão àquilo que eu preciso fazer durante o dia para cumprir todos os meus objetivos, e no final do dia eu poder ir dormir tranquilo. Quando eu vou a um supermercado, da mesma maneira, a partir do momento que eu entro no supermercado, eu inicio um processo. Quando eu termino a compra e vou embora, eu finalizo um processo. Então, no dia a dia, nós estamos acostumados a fazer pequenos projetos, percebem? São projetos bem simples, projetos pessoais. Aí você fala, nossa, professor, mas isso é algo extremamente simples. Ok, mas é simples porque a gente faz isso todos os dias, acaba se tornando uma rotina e fica fácil. Agora, imagina um projeto em que você ou entra numa empresa, ou você é chamado para fazer algum projeto e é algo que você não conhece. Aí sim, isso vai ficar muito mais difícil. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui bem simples, mas o importante é entender o passo a passo do projeto. Iniciação, sempre o começo, ok? Vamos pegar uma agenda e colocar o que é preciso ser feito. Quais são os pontos importantes, quais são os itens importantes, quem são as pessoas que vão me ajudar para quê? Para que eu consiga fazer esse projeto. Se é algo muito difícil, é bom que o projeto nem comece, mas se é algo que dê para fazer, ok. Então aí nós passaremos para o próximo item, para a próxima questão. O próximo item é o planejamento. Ok, percebi que sim, o projeto vai ter como acontecer, vou para um próximo passo. Vamos planejar. O que é planejar? Como um projeto tem começo, meio e fim, ele tem um tempo. Se ele tem um tempo, o primeiro planejamento que eu preciso fazer é esse planejamento de tempo. Eu preciso fazer com que todas as atividades caibam dentro deste tempo. Então, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou precisar de algumas pessoas. O projeto é muito grande, então eu preciso de muitas pessoas. O projeto é muito pequeno, vamos limitar o número de pessoas. Mas a maioria dos projetos dificilmente você consegue fazer sozinho, por dois motivos. Primeiro, sozinho, dificilmente você terá tempo de fazer um projeto. E segundo, a maioria dos projetos depende de pessoas de diversas áreas, com diversas habilidades diferentes, com diversas técnicas. Você pode precisar de um funcionário de marketing, você pode precisar de um funcionário de RH, você pode precisar de um projetista e na maioria das vezes nós ou uma única pessoa não consegue ter todo este conhecimento. Então, o planejamento ele é muito importante.
E o planejamento é algo que vem após a iniciação, mas que dura por um tempo. Você não precisa simplesmente falar assim, vamos planejar, e na hora da execução, esquece o planejamento. Não. Quando formos executar, o planejamento ele pode continuar, o planejamento ele pode se ajustar, o planejamento ele pode incluir coisas, pode retirar algumas outras. O importante é estar sempre revendo aquilo que foi planejado. Numa próxima parte, nós temos aí a execução. A execução nós chamamos que é o ponto máximo do projeto. É na execução que tudo aquilo que foi planejado precisa ser feito. Então, vimos que o projeto pode ser feito. Planejamos, encontramos as pessoas, separamos isso num espaço de tempo, porque precisa terminar numa determinada data. Então agora vamos executar. A parte da execução é a parte máxima do projeto, mas é uma parte bem delicada, uma parte bem difícil. É nesse momento em que você faz, aí gera alguns erros, depois volta, faz novamente e fica nessa cadeia de ir e voltar e ir e voltar. Veja a importância da execução. Trabalhar com pessoas que já fizeram outros projetos parecidos ajuda aí muito. Por que isso? Porque quando você tem um projeto novo e você coloca pessoas que nunca fizeram aquele projeto, na maioria das vezes o que vai acontecer com elas? Elas vão se perder em alguns erros, que na verdade são erros extremamente normais, e isso vai demandar um tempo maior. Posso te explicar aqui de uma maneira melhor? Na sua casa, digamos que você tem a sua mãe, o seu pai, ou a sua esposa, ou os seus filhos. Provavelmente, não é a família toda que costuma ir ao mercado fazer compras. Na maioria das vezes, nós temos aí uma pessoa, por exemplo, na minha casa, quem costuma ir são as mulheres, elas têm mais habilidade de ir ao mercado. Digamos assim, se eu pegar um carrinho de supermercado, e eu vou dizer o caso da minha mãe, e ela pega também um carrinho de supermercado, e nós temos que fazer a compra do mês para casa. Se eu, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento, eu entrar no mercado com a minha mãe e nós tivermos que comprar as coisas, quem você acha que termina mais rápido e, além de terminar mais rápido, vai gastar menos? Eu ou a minha mãe, sendo que ela vai no mercado sempre, 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 e eu estou indo ali pela primeira vez ou então pela segunda, terceira. Lógico, quem vai terminar mais rápido será ela. Por quê? Porque a parte de execução, ela está acostumada. Vai no mercado todo mês, ou vai no mercado a cada 15 dias, então já conhece os caminhos, conhece as prateleiras, conhecem os preços. E eu? Eu vou ficar rodando, aí eu vou ver um preço, de repente eu não sei se é aquilo, se não é, aí eu tentar saber qual que é o mais barato, e depois eu vou até o final do mercado, aí eu vou lembrar que eu tenho que voltar lá no começo do mercado que eu esqueci um item, e por aí vai. Minha mãe já vai estar em casa e eu vou estar dentro do mercado ainda. Então, por isso que a execução ela é uma parte importante. E quem já executou diversas outras vezes, com certeza vai dar um ritmo muito maior. Espero que esse exemplo que eu tenha dado tenha facilitado de entender. Foi um exemplo simples, mas acho que facilita você de entender a importância de pessoas que já têm uma certa experiência para a execução do projeto. Após a execução, então, nós faremos mais uma parte que se chama monitoramento e controle. Monitoramento e controle, eu não diria aqui que é só uma parte pós-execução. Eu diria que é uma parte que, a partir da execução, eu sempre tenho que monitorar e controlar. Não posso deixar para fazer isso no final do projeto. Não posso deixar para fazer assim, terminamos o projeto, vamos fazer o controle. Nossa, deu tudo errado, e agora? O que vamos fazer? Então esse monitoramento e controle tem que ser feito sempre, para saber se está indo tudo certinho. Já vai monitorando, vê se isso aqui está dando certo. Executou uma tarefa? Monitora. Executou outra tarefa? Monitora. Controla o tempo. Olha, atividade 1 tinha que demorar 3 dias, demorou 4. Olha, atividade 2 tinha que demorar 2 dias, demorou 2. Então esse monitoramento e controle precisa ser algo um pouquinho contínuo, para que eu não deixe para o final, porque se no final der tudo errado, eu vou perder dinheiro e não vou ter tempo de ir atrás disso. Então é importante colocar dentro do meu projeto esse monitoramento
e esse controle, e isso ser feito de maneira junto com a execução, porque aí sim eu vou conseguir cumprir o meu planejamento. E aqui, que a gente fala de a parte final, nós temos então um encerramento. Encerramento não é simplesmente bater palma e sair. O encerramento é, vamos ver aqui o que deu certo, o que não deu certo, e vamos ver aqui o que o cliente pediu e o que nós entregamos. Olha, o projeto era fazer uma festa. Nós fizemos uma festa? Fizemos. Ok. Mas dentro dessa festa tinha que ter bebida, comida, presente, etc. Nós entregamos comida, bebida, presente. Ok. Se por acaso no final da festa faltou bebida, então temos que verificar onde foi o erro para que não aconteça isso da próxima vez. Uma outra situação, temos que levantar um edifício. Vamos levantar um edifício de 20 andares e entregá-lo. Entregamos no prazo? Ok, entregamos. O edifício foi entregue de forma completa? Não, faltou pintar o edifício, ou então faltou colocar pia de banheiro. Então isso é importante. É importante no encerramento nós verificarmos aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, porque tudo aquilo que deu errado pode impactar financeiramente e pode impactar num retrabalho, pode impactar numa situação um pouquinho complicada para a empresa. O ciclo que nós seguiremos é esse. Nós seguiremos desde a iniciação até o encerramento. Por isso é chamado de processos de gestão de projeto. Os processos são esses. Agora, dentro deste processo, nós teremos uma gama de coisas para fazer, nós teremos uma série de atividades para cumprir para poder chegar ao nosso objetivo. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. No caso aqui, no nosso Saiba Mais, nós separamos um link chamado Processos para Gestão de Projetos. Tudo isso que eu expliquei para você, no link vai estar um pouquinho mais detalhado, vai estar um pouquinho mais explicadinho, tem alguns exemplos diferentes daquele que eu passei aqui para vocês. Espero que seja interessante, não deixem de acessá-lo. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto de processos de gestão de projetos. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!